Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, viu? Na medida do possível. Aqui é a professora Erlúbia e eu vou gravar mais um vídeo de geografia para ajudar na atividade da semana, tá certo? A gente viu no percurso 7 da aula da semana passada sobre a inclusão da mulher no mercado de trabalho, né? O trabalho infantil e também o trabalho da mulher, a inclusão dela nos trabalhos. Hoje a gente vai ver a formação da população brasileira, os grupos de formação, tá certo? Vamos lá, percurso 8, Brasil, a diversidade cultural e os afro-brasileiros. Brasil, país de muitos povos e culturas. A população brasileira originou-se da miscigenação de vários povos. Por isso, apresenta uma grande diversidade cultural, manifestada na religião, na música, na dança, na alimentação, na arquitetura, no vestuário e etc. Exemplo dessa diversidade é a própria língua portuguesa, reconhecida como oficial no Brasil. Ela possui palavras únicas quando comparada à língua portuguesa falada em outros países. Isso porque incorporou muitas expressões dos grupos étnicos, formadores da população brasileira. Indígenas, europeus e negros africanos. Palavras como Tietê, Caatinga, Sucuri e Pitanga têm origem indígena. Mucambo, Cafuné, Fubá e Berimbau, africanas, palavras africanas. E outras palavras com origem em línguas europeias foram agregadas ao português, como tchau e espaguete, que vem do italiano. Grupos de formadores da população brasileira. Gente, a população brasileira é formada por 3 grupos principais. Os indígenas, que eram as pessoas que já estavam aqui quando os portugueses chegaram, certo? E eles possuem características próprias de organização social, de língua, crenças, técnicas de coleta, caça, pesca e cultivo agrícola, certo? Eles têm as personalidades próprias, né? Características próprias deles. Os portugueses e outros imigrantes, que foi o povo que veio de fora, né? Veio pelas navegações, nas caravelas e tomaram conta das terras brasileiras. A partir do século XVI, com a invasão do território pelos portugueses, teve início o processo de miscigenação destes, com os grupos indígenas e os negros africanos, trazidos como escravos, configurando a população brasileira atual. E os negros africanos também. Então, são 3 povos distintos, né? Os indígenas, os portugueses e os africanos, os negros africanos. A partir do século XVI, com a chegada dos negros africanos para servir de mão de obra escrava, amplia-se o processo de miscigenação. Os negros escravizados foram a principal mão de obra em atividade econômica do Brasil colônia, fundamentais para o seu desenvolvimento econômico. 3 grandes culturas africanas entraram no Brasil por meio de imigrações forçadas. Então, tá aí. A nossa população é formada por descendentes de índios, portugueses e negros africanos. Certo, gente? Começaram a se relacionar, a conviver, e aí começou a surgir, né? Miscigenação, a mistura do povo brasileiro. Os brasileiros nos censos do IBGE. Por meio dos censos realizados pelo IBGE, entre outros aspectos, é possível conhecer a distribuição da população brasileira segundo a cor da pele. As pessoas, quando perguntadas pelos pesquisadores do IBGE, que realizam o censo, são livres para declarar sua cor de pele, entre 5 opções: branca, preta, parda, amarela e indígena. Geralmente, gente, para responder pesquisas assim de IBGE, tem essas 5 cores. Você marca a cor que você se considera, certo? Os afro-brasileiros no Brasil. As comunidades remanescentes de quilombos são comunidades formadas por descendentes de negros africanos escravizados, que fugiram das fazendas de açúcar, de café,
da atividade mineradora e de outras a partir do século XVII. Eles se autodenominaram quilombolas. Essas comunidades persistiram e são encontradas em praticamente todos os estados brasileiros. Durante muito tempo ficaram desconhecidas ou isoladas. Com a Constituição de 1988, que concedeu aos quilombolas o direito à propriedade de suas terras e à manutenção de suas culturas, as comunidades ganharam mais visibilidade na sociedade brasileira. Olha aí, gente. Coisa boa, né? O negro passou a ter direito à terra em que habitava. Certo? Até 2002, haviam sido identificadas 743 comunidades quilombolas no Brasil. Atualmente, graças às iniciativas do governo federal e das comunidades quilombolas, em busca de autoconhecimento, o número de comunidades identificadas supera 3.500. Certo? No entanto, por conta da demora no processo de reconhecimento oficial e titulação da maior parte delas, há ainda muitos conflitos entre quilombolas, fazendeiros e poceiros. O povo que não quer, né, gente? Que quer a todo custo tomar conta das terras que são habitadas pelos quilombolas. Tá certo? Então, pessoal, esse é o nosso videozinho da semana, né? Eu espero que vocês façam a atividade direitinho, tá certo? Leiam os textinhos que estão lá no grupo do WhatsApp e resolvam as questões. Então, fiquem todos com Deus e um abraço.